Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Como vão as coisas por aí em Jaguaraíva? Tudo em ordem? O que vocês contam? Bem, pessoal, assim, hoje o que eu tenho para contar de diferente para vocês? Eu não segui com a nossa disciplina normal. A única coisa que me parece que está chegando a hora da gente voltar às aulas presenciais realmente, tá? É, a professora Rosângela perguntou alguma coisa, tal, e me parece que a coisa deve retornar meio logo, tá? Então, antes do que a gente tinha pensado, tá? Então, tomara que isso realmente aconteça, estou aí com vontade de voltar à rotina anterior, a fazer as coisas assim, porque já não está chato, né? Está meio cansativo fazer as coisas apenas de forma online, tá? Então, eu acredito que isso deve acontecer rapidamente, né? E espero que a gente consiga fazer isso. Tranquilo? Diferente disso, pessoal, a gente tem que dar indiferente, na verdade, independente de qualquer coisa, nós temos que continuar tocando a nossa vida da mesma forma, né? Tudo tranquilinho, da forma que sempre aconteceu, sem muita dificuldade para a gente, né? Nós somos aí, como diria para vocês, chova, faça sol, a gente aqui, podendo dar aula de casa para os senhores, né? A gente vai estar aqui sem nenhuma dúvida que isso vai acontecer, tá? Então, vamos dar sequência. Qualquer coisa, mexam comigo, falem comigo, a gente tem que continuar falando do que nós tivemos na aula passada. Só para não ficar completamente perdido, pessoal, deixa eu dar uma recapitulada no que nós fizemos na aula anterior. Na aula anterior, pessoal, nós falamos de execução específica. Tá. O que nós falamos da... Peraí, não é esta aula anterior. A aula anterior é outra. Esta aqui que é a aula anterior, pessoal. Tá? Então, a aula anterior, passando rapidamente sobre ela, nós falamos execução específica. E o que é execução específica? É aquela característica que a execução tem que ter, que o magistrado deve buscar e que a lei procura entregar ao exequente, ao detentor do direito, exatamente aquilo que ele detém, aquilo que ele deveria ter recebido se a obrigação fosse devidamente cumprida na época, no lugar e nas condições que regularmente deveriam ter acontecido. Tá? Então, isso que a gente busca, isso que a gente procura fazer. Né? Então, sempre a satisfação tem que ser o mais próximo possível daquela situação que a gente estava antes. Para fazer isso, nós mencionamos que é necessário que são utilizados dois mecanismos pela lei. Um que é a coerção, né, que é coagir o sujeito a tomar aquela conduta. Então, uma conduta que ele tem que praticar, que ele tem que entregar, que depende efetivamente da vontade, da ação do sujeito, do executado, não tem outra forma que não seja fazer a coação. Então, você tem que lançar mão de algo para coagir. Se não for desta forma, e se a coisa se resolve com dinheiro, pessoal, o que a gente faz? A gente pega algo do patrimônio do sujeito, vende e se subroga no produto da venda. Pega aquele valor que foi arrecadado, põe no bolso e guarda aquilo, paga as despesas do processo, paga tudo que puder, paga o credor, se o exequente, né? Se acabou a dívida, beleza. Se não acabou a dívida, pega mais um bem. Se sobrou dinheiro, devolve para o executado. Então, esses são os mecanismos que a gente tem e a gente busca sempre o quê? Execução específica. Quando eu falo execução específica, eu estou buscando exatamente aquilo que deveria ter sido feito se a obrigação fosse cumprida no momento correto, da forma correta, do tamanho certo. Tá? Para que isso dê certo, pessoal, cabe ao juiz, independente de pedido, quando ele está dentro da execução, quando ele está dentro do cumprimento de sentença, tomar qualquer medida que ele ache interessante, determinar qualquer coisa que ele ache interessante para que aquilo torne-se efetivo na vida do sujeito. Tá? Então, efetivamente, assim funciona, pessoal. Então, o juiz deve tomar todas as medidas que sirvam para um resultado prático equiparável à execução específica da obrigação. Tá? Daí o exemplo do carro, tal, que não tem o caso de a gente rever. Estamos só revendo, né?
A gente coloca que a petição inicial tem que ter um pedido certo, determinado e o mais específico possível. Por quê? Porque no momento que nós chegarmos lá no cumprimento de sentença, o juiz vai ter que dar um resultado que seja equivalente àquele pedido específico. Tá? Então, é uma coisa assim, para que a obrigação seja específica, para que a execução seja específica, nós temos que fazer o pedido sempre bastante específico. Apenas em último caso, nós vimos que nós vamos pegar aquele pedido, vamos pegar aquela coisa e vamos converter em perdas e danos. Então, quando torna-se impossível a execução daquela obrigação da forma com que ela foi pactuada entre as partes, nós pegamos aquele negócio e transformamos em perdas e danos. Né? Quando torna-se impossível e quando o credor requer e o devedor não cumpre a obrigação específica. Então, aconteceu alguma dessas situações, não tem mais como fazer. Ou o cara não cumpriu e o credor requer, pode ser convertida a obrigação em perdas e danos. Né? Veja, tem que haver, né, para a gente converter, recusa do devedor, o credor não pode ter preferência com relação a isso, tá? Às vezes tem uma obrigação lá, ou entrega o bem, ou devolve em dinheiro. Imagine que o bem era um carro, o carro já está usado, já está gasto, já não é o modelo do ano, já não é a mesma coisa que você imaginava quando você pactuou o negócio, já houve uma depreciação nele. Muitas vezes é mais interessante que devolva o dinheiro que devolva o bem. Mas isso não está a critério do credor. Isso quem tem que fazer é o devedor. Se ele não fizer, daí você pode exigir o valor específico, a reparação do dano, a indenização relacionada a isso. Então, o credor não tem preferência. Claro, existe contrato de todo tipo, pessoal. É possível que você tenha um contrato, que você encontre alguém que celebre um ajuste dizendo que ou isso ou aquilo e que a escolha cabe ao credor. Normalmente, se não fala nada, a escolha cabe ao devedor. Mas quando a gente está falando de contrato, pessoal, quando a gente está falando de patrimônio, a gente está falando normalmente de direito patrimonial disponível. Então, as partes podem combinar da forma que melhor convier a elas, da forma com que elas melhores acharem. Então, é possível encontrar um contrato dessa forma? Sim, é possível. Também colocamos que não é obrigado a aceitar prestação diferente, essas coisas. Como que faz, pessoal, para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Como é que a gente faz essa coerção? Né? Obviamente, pessoal, que não existe outra forma de fazer isso senão por meio da fixação de uma multa. Tá? O único, digamos assim, a única coisa do devedor que a gente consegue alcançar hoje em dia é o patrimônio, né? Então, é o bolso. Existe aquela brincadeira que o bolso é a parte mais doída, né? Mas não necessariamente, pessoal. Por quê? Porque para que o devedor, para que o executado possa ser alcançado pela execução, é necessário, né, que esta execução seja contra alguém que tenha o que perder. Tá? Então, uma coisa assim que é deveras frustrante na vida do advogado é ele perceber que, como existe a limitação patrimonial, daquele princípio que nós vimos lá no passado, se o sujeito não tem patrimônio, não tem o que escolher. E nós temos uma única exceção no nosso ordenamento jurídico, que é a questão da execução da prestação alimentícia. Então, quando trata-se de execução da prestação alimentícia, essa execução pode, né, uma série de restrições, uma série de observações que a gente vê no momento oportuno, ser cobrada por meio da coerção com a prisão do devedor. Tá? Por quê? Porque imagina-se que existe um interesse maior na manutenção do alimentado, na manutenção da vida daquele sujeito que percebe os alimentos, do que na liberdade daquele que deveria pagar. Então, somente neste caso, a gente aceita uma outra forma, um outro mecanismo de compelir o devedor, de obrigar o devedor, de coagir o devedor, que não a multa necessariamente. Existia antes da gente ser signatário do Pacto São José da Costa Rica, né, existia ainda a questão da prisão civil também do depositário infiel. Então, aquele sujeito que dava um bem como garantia de uma obrigação e era nomeado depositário, se ele consumisse com aquele bem,
também era decretada a prisão civil dele. Esta prisão civil não existe mais desde o momento em que o Brasil é signatário do pacto, né? Então, é um acordo internacional e o Brasil tornou-se signatário disso, isso foi internalizado pelas normas jurídicas nossas, né? E pelo nosso sistema jurídico, e então não temos mais essa modalidade, só ficamos com a possibilidade da prisão civil em função da dívida de alimentos. Tranquilo? Então, como é que eu faço para coibir alguém, para coagir alguém a fazer alguma coisa? Por meio de multa. Ah, professor, mas se o sujeito não tem dinheiro para pagar multa, você não consegue coagir ele de jeito nenhum. Tranquilo? Bom, daí nós entramos no conceito de atentado. Atentado é aquele sujeito que não faz aquilo que foi determinado para ele fazer. A gente tem que ter isso em mente, né? Porque o povão diabólico pode pensar que atentado é um monte de coisas, mas os senhores são bacharéis em direito, então vocês têm que ter a concepção jurídica do que é um atentado. Atentado é desobedecer uma determinação judicial. Daí a gente tem ali o que considera-se, tal, aquela situação. Finalmente a gente chega na multa, nos astraentes propriamente ditos, né? Então essa multa, esses astraentes que são utilizados para obrigar o sujeito a praticar alguma coisa, vem lá do direito francês, né? Então é a forma mais eficiente que nós temos, é tentar chegar no bolso do sujeito. E, né, pode ser fixado aonde? Praticamente em todas as obrigações, de fazer, de não fazer, de entregar coisa, coisa fungível, coisa infungível. Então, sempre que a obrigação é por coerção, né, que você está obrigando o sujeito a entregar alguma coisa, a passar por algum lugar, a não passar por algum lugar, qualquer tipo de obrigação. Imagine aquela obrigação que o juiz fixa para que o sujeito não passe na frente da casa da ex-mulher. Né? Para aquela obrigação que o juiz fixa para que o sujeito faça um desagravo público, e assim por diante. Aquela obrigação que o juiz faz para que a empresa retire o nome do sujeito do SPC. Né? Teve um processo bem curioso contra um cartório na cidade interior aí, que o cartorário ficou louco e protestou indevidamente um caboclo lá, acabou com a vida dele. Então, qual foi a determinação? A determinação é que fosse excluído tudo aquilo que o cartorário tinha feito indevidamente, né? Baixar tudo, fazer uma retratação, e deu um processo bem complicado. O que era isso? Uma obrigação de fazer. E essa obrigação pode ser tanto fungível quanto infungível. Né? Claro que nas infungíveis é muito mais claro isso, porque é impossível de você substituir por dinheiro, porque não dá para substituir por outra coisa. Então, do que é uma obrigação fungível? É aquela que pode ser substituída por outro. Infungível é aquela que não tem como ser substituída por outro. Então, aquele bem que é infungível é só aquele. Tá? E o infungível é aquele que é só aquele, e o fungível pode ser trocado por outro. Então, para a gente saber bem a diferença das coisas, imagine um livro. O livro que tem um autógrafo em uma dedicatória, ele é um livro infungível, porque nenhum dos outros exemplares daquela mesma edição vão conter aquilo. Então, eles não substituem, além do conteúdo, apesar de eles terem um conteúdo exatamente igual, ele não substitui por causa daquela menção diferenciada que existe no livro. Tá ok? Então, tanto a obrigação fungível quanto infungível. Tá? A finalidade da multa é coercitiva e não punitiva, ou seja, a finalidade da multa é coagir o sujeito e não punir o sujeito a praticar alguma coisa. Logo, não é uma pena, não é uma penalização, é uma forma de obrigar alguém a fazer algo. Tudo bem? Fixação dessa multa. Aqui, pessoal, eu acredito que a gente pode deixar essa aula de lado e voltar para a outra aula, né? Então, deixa eu só conferir aqui. Não, só um minuto. Aqui é da onde eu retomo na outra aula, na outra apresentação. Então, como que é a fixação dessa multa? Pessoal, então, eu tenho que coagir o sujeito, tenho que fazer com que ele seja forçado a praticar uma coisa que ele não fez voluntariamente, que ele não fez sozinho. Então, se o sujeito não fez sozinho, eu vou fixar uma multa para que ele seja motivado a fazer. Tá? Então, como que tem que ser essa multa, pessoal?
tá? Essa multa vai ser fixada pelo juiz e deve ser fixada de forma que tenha um valor, crie uma obrigação, né? Que seja suficiente para estimular a prática do ato. Né? E não o contrário. Quando a multa não é fixada de uma forma a estimular a prática do ato, é porque ela é muito baixa ou porque ela é extremamente alta. Eu não acabei de falar para vocês que se o sujeito não tem dinheiro para pagar a multa, não tem como a gente obrigar ele a fazer, se nós fixarmos uma multa muito alta, vai acontecer exatamente a mesma coisa. O sujeito, eu não tenho como pagar isso, não tenho como perder, não vou entrar nesse mérito. Tudo bem? Então, a multa tem que levar em consideração a possibilidade que o sujeito tem de cumprir isso ou não. Tá? Então, ela não pode ser muito alta, não pode ser leonina, que seja impraticável, mas ela tem que ser num valor que sirva de estímulo, que funcione, que realmente obrigue o sujeito a fazer alguma coisa. Tudo bem? Não precisa ter requerimento da parte. Quando a gente fala em processo civil, né, a gente lembra sempre do princípio do dispositivo. O que diz o princípio do dispositivo? O princípio do dispositivo diz que o processo civil não inicia sozinho, tem que haver requerimento da parte. Tá? Então, o processo civil é um dispositivo, ele é um interruptor grudado que está na parede que você tem que ir lá pressionar ele para que ele inicie, para que ele se desenvolva. Tá? Então, eu preciso fazer isso com o processo. Tá? Então, eu tenho que mover isso. E a gente é acostumado a pensar, a gente sabe que esse princípio, que essa ideia do princípio do dispositivo, permeia todo o processo, desde a petição inicial a tudo que está acontecendo. Então, se eu não pedir para produzir um determinado meio de prova, o juiz não vai deferir, eu não vou produzir aquele meio de prova. Vocês viram isso na fase de instrução. Se você entrar com um recurso e não falar de tudo aquilo que você perdeu, só vai ser julgado aquilo que você impugnou por meio do recurso. Então, o princípio do dispositivo, ele está presente em todo o processo civil. Daí a gente faz uma observação assim, a multa, os astraentes que têm natureza coercitiva, não precisam ser requeridos pela parte. Por quê? Porque de ofício. Então, isso não seria uma exceção ao princípio do dispositivo, porque é uma coisa que o juiz pode fixar, independente do pedido da parte? Nós não vemos dessa forma, pessoal, porque, novamente, a gente tem que lembrar, a única coisa do sujeito que a gente pode alcançar é o patrimônio. Logo, se é só o patrimônio que pode ser alcançado, né, se o juiz manda fazer uma coisa e o sujeito não faz, ele pode ir preso por isso? Não necessariamente. Né? Então, o que acontece, pessoal? Se o juiz não fixar a multa, fica uma determinação sem uma consequência. Então, para que o juiz possa ter uma forma de obrigar o sujeito para que a decisão não seja assim, palavra ao vento, vamos dizer assim, é possibilitado que o juiz fixe esses astraentes independente do pedido da parte. Lógico, você é parte, você está representando uma parte no processo, você vai pedir. Por quê? Porque você não sabe o que passa na cabeça do juiz. Vai que o juiz impede para avisar o cara e não manda fazer, não manda fixar uma multa. Então você pede a multa. O juiz pode fixar a multa independente de você pedir ou não. Agora, a função do bom advogado é sempre formular o pedido defendendo o direito do seu cliente. Tranquilo? Tá? Daí aqui, coisas relacionadas a título extrajudicial. Normalmente a gente pensa isso quando estamos pensando no cumprimento de uma decisão judicial. O juiz mandou fazer isso, tem que fazer. Pode ser no final, pode ser na sentença? Pode. Pode ser no começo? Pode. Pode ser no meio? Pode. Pede para exibir um documento, para exibir um bem, para fazer uma prova no processo. Então, o juiz vai determinar que aquilo seja feito. Tranquilo? Então, normalmente a gente pensa em meio a um procedimento judicial, a um cumprimento de sentença. Se for, né, aí um título extrajudicial, pode ser que o título extrajudicial tenha prevendo nele, no caso do cara não cumprir, vai ter uma multa de tanto. Se tiver fixado essa multa por livre acordo entre as partes, o juiz tem que obedecer essa multa. Tá? Ele não pode desconsiderar essa multa que está sendo feita.
Uma coisa assim, eu mencionei, puxa vida, essa multa para apresentação, essa multa para presenciar alguma coisa. Não, imagine que você tem um contrato com uma pessoa, fez um contrato com uma pessoa e a pessoa consome com o contrato. Né? Puxa vida, né? O que que faz? Como é que eu vou provar esse negócio? Né? Tem uma história, né, porque eu fazia especialização, né? Daí nós éramos 2 advogados em empregador, não é eu só presenciei o caos. Né? E daí tinham outros colegas que eram advogados de trabalhadores. Nós estávamos em 3 conversando uma situação. O que que o colega relatou? Que a empresa, né, tinha entrado com uma reclamatória, com alguma coisa lá, e ele alegou que nunca trabalhou na empresa, que não tinha sido registrado, que não tinha sido anotado, alguma coisa. Né? E o juiz acatou isso. Só que a empresa achou no RH a carteira de trabalho do cara. Putz, então ele estava com a carteira de trabalho? Estava. O que é pior, estava anotado a carteira de trabalho do cara. Só que o cara não tinha recebido a carteira, então ele não sabia disso e ele tinha perdido a ação com base nesse documento. O que que foi feito? O que que era o correto? Documento previdenciário do cara, tinha que entregar para o cara, era o certo. Vocês acham que a empresa entregou? Claro que não, né? Ia constituir prova contra ela, ia reverter todo o processo. Obviamente que o advogado da empresa não fez. É correto fazer isso? Lógico que não. Mas advogar é isso, tá, pessoal? Vamos fazer uma coisa assim diferente, né? Coisas que a gente tem assim que às vezes tem que produzir prova. Então o cara não sabia que a carteira de trabalho dele estava lá ainda. Se ele soubesse, ele ia pedir e a coisa seria totalmente diferente. Imagine que você fez um contrato de locação, fez um contrato de venda, você deixou com a outra parte para assinar o contrato, não te entregou. O que você vai pedir? Eu quero que me devolva o contrato. Você tem que explicar quando vai pedir isso, para que o juiz diga, olha, eu quero que devolva o contrato, tá assim, então, porque está com você, e tem que explicar por que você acha que está com a outra parte. Quando é exatamente praticar um ato nesse sentido, essa ação de entregar a prova, produzir a prova, se o juiz ficar convencido das razões do pedido de apresentação dessa prova, desse documento, dessa situação, ele pode, além de fixar a multa, ele pode fazer uma coisa um pouquinho diferente. Né? Vejam, nós falamos alguns slides para trás que é dado ao juiz o poder de tomar qualquer decisão que ele entenda oportuna para tornar aquele negócio efetivo. Tá? Então, quando é para apresentar um negócio sob meio de prova, o que que o juiz faz? O juiz fala assim, olha, né, eu quero que você apresente esse negócio, se você não apresentar, eu considero aquilo que ele está pedindo, que ele quer provar com o documento provado. É a mesma coisa, assim, de que você convida o pai, né, numa ação de investigação de paternidade, a comparecer num local para fazer exame, né, sob pena de ele não comparecer no local para fornecer seu material genético, o juiz entender que ele não quis fazer e ele assume a consequência de não ter feito, eu considero que aquilo vai ser provado pela omissão dele. Tá? Então, existem situações onde a gente tem mecanismos diversos da multa que vão assegurar um resultado prático equivalente ao que a gente precisa. Tá? Então, quando existe essa possibilidade, no caso da apresentação de uma prova, a participação, a possibilitar que uma prova, que uma perícia seja feita, é um exemplo em que a gente pode tomar uma medida diferente da multa e resolver o negócio. Bom, estava falando de título extrajudicial. Quando é título extrajudicial, o juiz deve, né, manter aquela que foi lá colocada. Né? Falei isso. Bom, tranquilo. Para quem que vale a multa, pessoal? A multa vai em proveito do credor. Puxa vida, mas ele já é credor da obrigação principal. Sim, vai ser multado. Faz sentido mandar para algum outro lugar? Não. A multa vai ser revertida em proveito do credor. Tem uma multa que é fixada, pessoal, no caso de não cumprimento, no caso de execuções coletivas, né, lá com base no Código de Defesa do Consumidor, que essa vai ser revertida para um fundo de amparo ao consumo, tá? Mas é uma situação bem específica lá do Código de Defesa do Consumidor, e é lógico que vão existir outras situações prevendo multas semelhantes, né? Mas quando nós estamos falando da multa coercitiva, da execução civil de obrigação de fazer, não fazer, entregar, tá?
tal coisa, essa vai reverter-se sempre em proveito do credor. Tranquilo? O que mais, pessoal? Quando que deve ser fixado esse negócio? Tá? A multa tem que ser fixada junto com a determinação. Tá? Então, imagine, se o juiz determina que o réu faça alguma coisa, automaticamente ele deve determinar a multa. Por quê? Porque se ele não faz, ele não pode aplicar uma multa depois. Você não fez, vou te multar aqui. Então, ele tem que ser pré-avisado da existência da multa. Tá? Então, precisa ser lá no começo do processo? Não precisa ser na sentença. Vai ser no momento em que aquilo for executado. Se for executado, a parte pede, o juiz fixa. Se a parte não pede, o juiz deve fixar de ofício para quê? Para garantir a efetividade daquela medida. Então, uma hora que o juiz determina tal coisa deve ser feito, tal bem tem que ser entregue, você tem que comparecer em tal lugar. Se você não faz, fixa uma multa de tanto, multa diária, multa por hora, né? Multa para desocupação do lugar, uma ação de reintegração de posse. Né? Vai lá, notifica o cara e diz, a cada hora que você não sair de lá, vai ser uma multa de X reais, tá? E assim por diante. Como que faz depois? Depois disso, né? O cara incidiu 5 vezes o valor da multa, você vai converter isso em uma execução por quantia certa. A execução por quantia certa, ela deixa de correr por coerção, por meio de multa, e passa a correr por subrogação, penhorando o patrimônio do sujeito, vendendo o patrimônio para tentar tornar com que aquela obrigação seja exigível. Tranquilo? Bom, isso que a gente falou, pessoal, tem que ser notificado antes, a multa tem que ser fixada no momento em que a obrigação é determinada, faz parte, está presente lá na súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Então, não adianta o juiz fixar a obrigação, ele tem que fixar uma multa coercitiva para que aquilo seja efetivamente feito. Tá? A execução pode ser provisória? Pode, pessoal. Posso fazer execução provisória, eu não sou obrigado a esperar que o processo transite em julgado para poder cobrar isso. Né? A execução, tipo, não deu para fazer, não dá para fazer execução específica. Converto em perdas e danos. Tá? Então, o sujeito tinha que fazer uma atitude, entregar um bem. Ele não entrega o bem e daí o bem se perde. Quando ele não entregou o bem dentro do prazo que o juiz determinou, tá? E não justificou por que ele não fez aquilo. É possível que ele seja penalizado com a conversão daquilo em perdas e danos, mas o valor acumulado da multa? Sim, com certeza. Não é porque está sendo cobrado a multa que ele perde a obrigação de cumprir a obrigação principal. Tá? E se a obrigação principal não é cumprida, o bem não é entregue, a conduta não é realizada, a multa coercitiva é apenas um mecanismo, é uma ferramenta, um instrumento que a gente tem de tentar obrigar o sujeito a tomar a conduta que a gente espera. Não resolve a obrigação. Então, olha, você tem que desmanchar aquela casa. Se você não fizer isso, tem uma multa diária de R$500. Ele levou 30 dias para fazer isso. Você tem 30 vezes 500. Beleza. Então você tem R$15 mil de multa para fazer. Mas ele não desmanchou a casa e você teve que ir lá o juiz determinar que fizesse. Vai ter que pagar para que aquilo seja desmanchado, vai ser uma indenização pelas perdas e danos decorrentes para que aquilo efetivamente seja feito, mais a cobrança do valor das multas. Então não é porque foi convertido em perdas e danos que aquilo vai deixar de ser exigível, tá? No entanto, a gente fala tudo isso, e eu já falei para vocês na semana passada, isso também, estou só fazendo uma revisão, porque é algo importante, bem interessante, que a gente tem que deixar bastante claro, né, pessoal, e porque o nosso conteúdo está bastante tranquilo, né, tem aquela possibilidade da redução, tá? Então, o juiz, depois de fixado a multa, depois de incidir o obrigado na multa, o juiz pode mudar o valor dela? A lei não fala especificamente com relação a isso, mas o entendimento pacífico dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, da ISSTJ, é que sim, o juiz pode reduzir
para parâmetros de acordo com parâmetros de razoabilidade, o valor das multas fixadas. Então, eu já tive processo relacionado a isso, pensando em ganhar milhões, e o juiz fixou 10 mil reais. Né? Baixou lá de 300 mil para 10 mil reais. Tá? Então, pode fazer isso? Pode. Existe um entendimento dominante nos tribunais de que a multa pode ser posteriormente reduzida. Isso é justo? Não, pessoal, isso não é justo. Né? Eu acho assim que tudo cai por terra quando você tem essa possibilidade de lá depois, na hora de cobrar a multa, rever tudo que tinha sido determinado. No entanto, é uma coisa que a gente tem aí para brigar nos tribunais e talvez reverter essa situação. Falo isso na condição de advogado que já tentou cobrar. Talvez, se eu fosse advogado na condição que tentava defender sempre, eu pensasse diferente, mas acho que não. Okay? O meu senso de justiça acha injusto a possibilidade de os tribunais simplesmente, na fase de execução, no meio do nada, ir lá e mudarem o valor de uma obrigação que foi fixada depois de uma ampla discussão. Tranquilo? Valor da multa. Está limitado pelo valor principal da obrigação, né? Então, veja, a lei civil diz que cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação. Por isso é importante a gente lembrar que essa multa não é cláusula penal, ela é coercitiva. Então, a lei não impõe limites a ela. No entanto, o limite que existe, que possibilita que ela seja revista, pessoal, é o limite da razoabilidade. Puxa vida, falar em razoabilidade no judiciário é uma coisa assim horrível, né? Por quê? Porque se o direito é complicado, porque ele é epistemológico, depende, ele é uma conclusão que varia dependendo de qual ângulo você analisa o fenômeno, né? Então, para cada um, o direito é um, né? E imagine o que é razoável para um, não é razoável para outro e assim por diante. Então, se é complicado falar de direito, e que direito muda muito, pessoal, imagine o que é falar de razoabilidade, pessoal. Razoabilidade é muito pior ainda, né? Então, é justo? É complicado, né? Então, logo que você vai pedir, peça, coloque bons argumentos, lembre-se que isso pode ser alterado depois, então não adianta ir com muita seriopode, não adianta pedir uma multa muito alta, você tem que pedir alguma coisa que funcione, que sirva para motivar o obrigado a praticar o ato e se desincumbir da obrigação, mas que seja execuível, que seja possível de ser realizado. Tranquilo? Feitas essas observações, praticamente a gente encerra um pouco, vira um pouquinho a página e continua falando da execução de uma forma um pouquinho diferente. Vejam, como nós estamos com o nosso conteúdo bem tranquilo, bem enxuto, pessoal, como eu falei para vocês, isso aqui é algo extremamente fácil da gente tratar. Agora a gente fala do quê? Diversas espécies de execução. Existem diversas espécies? Existem. Então, nós temos que nos cuidar, assim, pensar um pouquinho em classificar um pouquinho essas execuções. Ver como é que a execução funciona um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, como que ela pode ser alterada, como que ela pode ser feita, de um jeito ou de outro, tá, pessoal? Me preocupa bastante porque esse conteúdo é bastante objetivo e eu tenho medo de acabar a aula muito rapidamente e vocês ficarem chateados comigo. Espero que não. Mas o que eu quero dizer para vocês que o próprio Código de Processo Civil ele leva em consideração algumas coisas, né, para dizer como é que ele vai tratar uma execução ou outra execução. Por quê? Porque existem diversas espécies, existem várias formas de você movimentar uma execução. Então, primeira coisa que o Código leva em consideração, que tipo de obrigação que você vai executar. É uma obrigação de fazer, não fazer, é uma obrigação de dinheiro, é uma obrigação que vai poder ser convertida em patrimônio, que eu pego o patrimônio do sujeito e resolvo, ou não. É a natureza, o segundo requisito que a gente vai ver, o segundo critério, a natureza do título que vai ser executado é judicial ou extrajudicial? Como é que a gente trata isso, tá? Então, nós temos aí no que funda a execução. Nós sabemos que a execução parte de um título que que o devedor é inadimplente. Então, esses dois requisitos básicos da execução. Agora, este título pode ter natureza decorrente
de um processo judicial que vai caminhar de uma forma, assim como ele pode ter natureza de um título extrajudicial criado pela lei com força executiva e que vai caminhar de uma forma absolutamente diferente. Ah, então, são coisas que são diversas. Assim como o item 1 diz assim, ó, eu quero receber um quantia de dinheiro. Vai funcionar de um jeito. Eu quero que ele me entregue algo que precisa. Vai funcionar de outra forma. Segundo, com base numa sentença. Então, é um tipo de processo. Não, é com base em um cheque. É outro tipo de processo. Além desses dois critérios, nós temos que levar em consideração ainda quem é o executado. Por quê? Porque alguns executados o processo tramita diferente com relação a ele. Em algumas situações o processo é um pouquinho diferente. Basta pegar o caso da Fazenda Pública. Então, se eu ganho, imagine que eu movimento uma reclamatória trabalhista e meu funcionário era um funcionário da prefeitura. Puxa, né? Daí, ele é um funcionário da prefeitura que não tem estatutário, trabalha pelo regime de CLT, acredito que aí Jaguaribe e Arapoti são assim também, não tenho certeza, acho que são. Né? Daí o que acontece? O movimento, aquela reclamatória trabalhista contra o município e ganham. Obviamente que a execução contra o município, por fazer parte da fazenda pública, vai tramitar de uma forma absolutamente diferente. Por quê? Porque não existe possibilidade, por mais que eu queira dinheiro do município, eu pegar um bem do município e vender e me subrogar nos produtos da venda. Não tem como fazer isso. Então, daí eu tenho que lançar mão do mecanismo diferente, que é o tal do precatório. Tudo bem? Então, essas três coisas são fundamentais para ver como que a lei, como que o Código de Processo Civil vai desenvolver, vai fazer com que se desenrole o processo de execução. Então, as diversas espécies diferentes de execução são pautadas, são guiadas dependendo desses três critérios fundamentais. O que você pretende, qual é a natureza do título e quem é o executado, coisas fundamentais. O código vai distinguir principalmente em obrigação de entregar, obrigação de fazer e não fazer, e obrigação de quantia certa. Né? Quando é obrigação de entregar, obrigação de fazer e não fazer, elas são bastante semelhantes. Por quê? Porque elas se resolvem por meio da coação. Então, entregar a coisa certa ou coisa incerta é fácil. Coisa certa é que tem que ser aquele bem infungível, tem que ser aquele. Né? Coisa incerta é bem fungível. Tem que entregar 10 sacos de soja. Né? Então, a entrega se dá por coação. Beleza. A obrigação de fazer e não fazer também vai se dar por coação, vai se dar por uma ação do sujeito. Agora, o terceiro tipo, ali, a terceira situação, é a execução por quantia certa. Execução por quantia certa é quando o sujeito está me devendo um valor e eu quero cobrar aquele valor dele. Ou quando ele tem que me indenizar alguma coisa. Eu digo assim, tem que consertar o meu carro. Saiu condenado a consertar o carro que ele se envolveu no acidente de trânsito, ele foi culpado, o juiz condenou ele a me indenizar. Indenizar o carro, os dias que eu fiquei parado, o dano moral decorrente de uma cicatriz que eu fiquei, mais o que eu gastei no hospital, tal. Então, faz a conta, liquida isso, vê quanto que é. Eu chego a uma execução, que tipo? Execução por quantia certa. Por quê? Porque eu quero dinheiro. Eu vou para cima do patrimônio do devedor. Tá? Então, eu vou ter execução por quantia certa quando a coisa se resolve com dinheiro. Vamos ser assim bem objetivos. 98%, 97% das execuções são por quantia certa. Tá? Porque entregar é complicado, fazer e não fazer é complicado, são obrigações. Tá? Então, nós vamos dizer assim, seguramente para cima de 90% de todos os processos de execução são execuções por quantia certa. São execuções que se resolvem por meio da subrogação, por meio da busca, por meio da apreensão de patrimônio. Tudo bem? Então, execução por quantia certa quanto devedor solvente. Vai ser execução por quantia certa? Mas o título não é líquido, vai passar por processo de liquidação, a hora que ele está líquido, entramos na fase de execução propriamente dita, né? Vamos pensar assim, só passa pelo processo, pelo incidente da liquidação, aquele título de natureza judicial. Os títulos extrajudiciais já têm que vir líquidos para dentro do processo de execução. Já estudamos, já falamos disso algumas aulas atrás. Né? Então, mesmo que a sentença não seja líquida, liquida a sentença e aquele cumprimento de sentença, quando entrar na fase
de execução propriamente dito vai ser por quantia certa, vai ser com base naquele valor que foi fixado no procedimento de liquidação. Esta execução por quantia certa, pessoal, vai mudar significativamente, ainda levando em consideração 3 fatores. Primeiro, se o devedor é solvente. Se o devedor é solvente, é aquele devedor que tem patrimônio suficiente para pagar a sua dívida. Então, ele tem mais ativo do que passivo. Ele tem mais dinheiro no banco do que débito. Ok? Então, contra esse é fácil, porque daí eu vou lá no patrimônio dele, escolho alguma coisa, vendo e sobrou patrimônio. Tem patrimônio, ele é solvente. Ele tem condição de pagar os seus débitos. Não pagou por algum outro motivo, né? Por alguma situação, mas ele é solvente. O problema fica bem mais complicado, né, quando o sujeito é insolvente. Quando ele deve 1.000 e ele tem um patrimônio de 500, quando ele tem um patrimônio de 200, um patrimônio de 900. Então, quando o sujeito é insolvente, é aquela situação onde o devedor, o executado, não tem patrimônio suficiente para ser constrito, para ser penhorado, vendido e pagar o objeto da execução. É normal isso? É normal, bastante normal. Tá? Muitas vezes ele não tem condição de pagar tudo, paga um tanto, o exequente abre mão do resto, mas existe a possibilidade da decretação da insolvência civil. A insolvência civil é algo semelhante ao processo de falência do direito empresarial. Tá? A gente fala dela lá na frente, mas não, é uma coisa assim que não dá muito resultado. E normalmente quando você se depara com um devedor que está em condição de insolvência, quando você está em condição de não achar bens do devedor, como todo o nosso direito é pautado pelo princípio da patrimonialidade, eu até posso ajuizar uma ação de insolvência civil. Não vai resolver nada, não traz dinheiro, né? Não resolve a situação, coisa extremamente complexa de ser feita. Então, tem algo que pode ser mencionado, existe a previsão legal do procedimento, no entanto, praticamente não é utilizado por não ser útil em nenhum momento. Tá? E o terceiro tipo de execução que a gente tem é a execução de alimentos, né? Que é de uma prestação específica, que é aquela prestação que o alimentado precisa perceber, precisa receber para poder se manter, para viver. Então, esta prestação de alimentos é a exceção ao princípio da patrimonialidade da execução, aonde mesmo o devedor, o alimentante, sendo insolvente, não tendo patrimônio para a gente ir lá tirar e fazer, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o sujeito na cadeia para que ele dê jeito de pagar aquela obrigação. Puxa, mas como? É o único... É a exceção que a gente tem, e já falamos com relação a isso. Então, faz diferença? Se é por quantia certa, sim, contra o devedor solvente, contra o devedor insolvente, e independente de ser solvente ou insolvente, se for de alimento, a gente tem um procedimento próprio. Tranquilo? Beleza? Bom, estou repetindo a aula, praticamente a aula passada, e falando um pouquinho de coisas novas, por quê? Porque é tudo muito tranquilo, né, pessoal? Eu acho tudo muito fácil, bastante objetivo, sim? Vocês fiquem à vontade para falar comigo. Bom, execução de título extrajudicial. Vamos pensar aqui. O que eu coloco como execução tradicional? Né? Então, a execução de título extrajudicial é aquela fundada em um documento que a lei, né, mencionou que tem força executiva. Né? Só a lei cria título executivo. Então, a lei diz que aquele documento é um título executivo. Então, eu não posso criar documentos dizendo que tem força executiva, só a lei pode fazer isso. Apesar de que é muito fácil eu fazer um documento que preenche os requisitos legais e dizendo que ele é um título executivo. Basta mencionar que qualquer contrato, né, qualquer ajuste de vontades que preenche os requisitos legais é um título executivo judicial. Então, se o sujeito me deve um valor, a gente vai lá e o sujeito vai me pagar a importância de tanto no dia tal, assim, escreve 3 parágrafos dizendo qual é a obrigação dele, eu assino, eu não preciso nem assinar, o devedor assina e 2 testemunhas assinam, o que é isso? Isso é um contrato, é um ajuste. Então, o sujeito assumiu o compromisso de fazer isso e isso é executável. Tá? Então, só a lei cria títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Mas, quando ela é fundada em título extrajudicial, nós dizemos que ela não é imediata. Por quê? Porque quando ela é fundada em título extrajudicial, pessoal, eu preciso criar um processo para executar ela. Então,
imediata é o processo decorrente de um título judicial, que já existe um processo, a decisão não foi cumprida, só entramos na fase de cumprimento, ok? Então, continua o mesmo processo e imediatamente a gente entra na fase de cumprimento. Quando nós estamos e por isso, como é imediato, nós chamamos de execução imediata, acontece de pronto. Quando nós temos um título extrajudicial, não existe processo. Tá? Não existindo processo, nós chamamos de execução imediata. Por quê? Porque eu preciso fazer uma petição inicial, preciso distribuir, preciso criar o número de processo, preciso fazer tudo, preciso criar o processo para daí a execução iniciar. Por isso, nós chamamos ela de execução imediata. Tá? Tem regulado no Código de Processo Civil todas essas execuções que a gente falou ali, né? Então, nós mencionamos que execução para entrega de coisa certa e incerta está previsto no Código. Execução de obrigação de fazer e não fazer está previsto no Código. As duas primeiras são muito parecidas. A execução contra o devedor solvente por quantia certa está prevista no Código. Tem um procedimento específico para isso. A do insolvente também existe um procedimento específico para isso. E os alimentos também têm lei própria tratando disso. Tranquilo? Então, tudo tem seu momento específico. Como nós falamos, são os critérios que a lei elencou para determinar como que ela vai tratar de uma coisa ou de outra coisa. Tudo bem? Bom, para fazer isso, pessoal, obviamente, né, que se eu estou diante de uma execução de título extrajudicial, tradicional, vou ter que criar um processo novo. Como que cria um processo novo, pessoal? Com uma petição inicial. Petição inicial tem que apresentar os requisitos do 319 e 320. Gente, quais são os requisitos do 319 e 320? Vou colocar aqui para que os senhores lembrem, né? Então, não precisava, provavelmente, fazer isso. Mas diz o 319, a petição inicial, seja ela aqui do nosso processo de execução de título extrajudicial, ou seja a petição inicial do processo de conhecimento, o que tem que ter nela? Tem que dirigir ao juízo. Ah, tem que fazer isso? Tem que fazer. O que mais? Tem que qualificar as partes. Eu entendo dois. Tem que narrar o fato e o fundamento jurídico do pedido. Tem que fazer isso? Tem que fazer. Tem que contar a história triste. Tem que fazer um pedido. E o pedido tem que ser específico. Tem que fazer isso? Tem que fazer. Então, vou fazer lá no processo de conhecimento, vou fazer aqui também no processo de execução. Lógico, no processo de conhecimento, para você narrar, né, para você falar o fato e o fundamento jurídico do pedido, é complicado muitas vezes, né? Porque você tem que provar, você tem que contar que aquele negócio aconteceu. No processo de execução, né, é diferente. O sujeito me deve tanto de um negócio que nós fizemos assim. Contrato, tá. Não pagou. O título está anexo, estou executando. Está fundamentado? Tá fundamentado. Todo mundo sabe que é isso. Então, aquilo que a gente faz em páginas, em tópicos diversos, num processo de conhecimento, numa petição inicial de execução, a gente faz em parágrafo. Um pouquíssimas linhas você faz fundamento jurídico e fundamento de fato do processo de execução. Né? Então, petição é muito mais simples. Petição de execução simples são duas páginas. Só uma e mais uma, você fez o que se precisa. Né? Tem que pôr valor à causa? Obviamente que você tem que pôr valor à causa. Tem que pôr lá no processo de conhecimento, aqui como nós vamos fazer também. Professor, mas não é uma execução que vai se resolver por subrogação. Eu não quero dinheiro, eu quero que ele me entregue o bem. Mas você tem que pôr o valor do bem como o valor da sua execução. Tem que pôr? Tem. Todo processo de conhecimento tem petição inicial tem que ter valor à causa. Toda execução também tem que ter valor à causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, tem que falar isso? Tem que falar, pessoal. Apesar de que, no processo de execução, a gente não produz prova, né? A gente junta a prova com a petição inicial, tá? Então, bem tranquilo isso, principalmente porque a gente está falando de execução de título extrajudicial. Se for de título judicial, não precisa fazer petição inicial, faz uma petiçãozinha no meio do processo pedindo a sequência, né? Nós vamos aprender a fazer isso bem tranquilo. Agora, como nós estamos falando de título, execução de título extrajudicial, tem que fazer uma petição inicial e
tem que fazer a conta, né, pessoal? No processo, a gente sabe que título extrajudicial não passa por fase de liquidação. Então, você tem necessariamente que fazer a conta certinho, né? E, dentro disso, trazer as provas, tudo que você pretende. Essa opção para a realização da audiência, isso realmente não precisa, porque não existe previsão de audiência em processo de execução, exceto os processos que tramitam perante o juizado especial civil. No juizado especial civil também não é o caso de você dizer se você quer ou se você não quer, porque lá sempre vai ser designada audiência no processo de execução, se for penhorado um bem. Beleza? Então, isso é o que a gente diz que precisa ter. É do mesmo jeito no processo de execução? Sim, é do mesmo jeito no processo de execução, né? Mais o que? Os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Então, tem que ter isso? Tem. O que é indispensável para a propositura de um processo de execução de título extrajudicial? Logicamente, pessoal, que tem que ter, né, o título, né? Então, você tem que juntar documentos, tem que fazer uma série de coisas. Junto com isso, você deve juntar o título. Não tem como eu executar uma nota promissória sem juntar a nota promissória. Tá? Vejam aqui, pessoal. Tem que estar também os requisitos, além do 319 e 320, os do 798. O que diz o 798, pessoal? Daí vamos aqui, ó. Vejam lá. A petição inicial, ao propor execução, tem que ter o título executivo extrajudicial, demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da demanda. Então tem que ter o título? Claro. Estou executando o título, tem que ter o título ali. Segundo, tem que ter o demonstrativo de débito. Então, estou cobrando quanto? Era R$1.000 há 6 meses atrás. Tem que pegar aquilo, tem que corrigir, tem que fazer, colocar, tem que fazer a liquidação, tem que fazer a continha do título. Tá? Tem que fazer isso? Tem. Gente, a parte mais complicada da petição em um processo de execução de título extrajudicial, com certeza, é o cálculo e não a petição em si. Né? Se for o caso de condição, pessoal, prova de que a condição aconteceu. Então, estou executando um contrato de seguro de vida. O que eu tenho que juntar? Tem que juntar a certidão de óbito do segurado. E assim por diante, né? Prova, se for o caso, de que atribuiu a contraprestação. Então, estou cobrando um contrato de seguro. Tem que juntar a prova de que eu paguei o seguro e assim por diante, né? Se for o caso, né? Espécie de execução, os nomes, dizer quais os bens que acha que tem que fazer, né? E aqui, que acha que existem, que são suscetíveis de penhora, né? Então, se você sabe, se você está executando o sujeito, uma execução patrimonial, pela forma de subrogação, lógico que você não vai entrar com ação contra uma pessoa que não tem patrimônio, que você não sabe a situação patrimonial dele. Por quê? Porque se você vai se propor a gastar mais dinheiro num processo que não vai encontrar patrimônio, então você faz a pesquisa antes sempre. Então, se você fez a pesquisa antes, você já sabe qual é o patrimônio do sujeito. Então, você deve também indicar na petição inicial quais são os bens passíveis de penhora para garantir o processo de execução. Ok? O parágrafo único deixa claro aqui, pessoal, tem que fazer a conta? Tem. Eu falei para vocês, o demonstrativo de débito é mais importante do que o resto da petição. Por quê? Inclusive, a lei diz claramente, o demonstrativo de débito deve conter o índice correto da correção monetária adotado, né? A taxa de juros aplicada, o termo inicial e final da incidência da correção, da taxa de dos juros, né? Periodicidade da capitalização dos juros, especificação de desconto obrigatório realizado, né? Se foi utilizado, não foi. Então, a conta, pessoal, é a parte mais completa. Né? Eventualmente, se eu junto uma petição inicial que não está completa, que não preencheu todos os requisitos do 319 e 320, né? Ou não foi específica tratando daquilo que o 798 do Código de Processo Civil diz que tem que estar presente numa petição de execução de título extrajudicial, o que o juiz pode fazer? Aplica o 801 dizendo que dá um prazo de 15 dias para que ela seja emendada, corrigida. Tá? Num primeiro momento, né, a determinação de emenda numa petição inicial pode parecer uma coisa assim meio complicada, né? Mas às vezes não, às vezes é um pouquinho mais corriqueiro que isso aconteça, né? Eu entrei com uma ação de... Como é que é a ação? Ação de rescisão do contrato,
né? Uma ação bem complicada, envolvendo imóvel, envolvendo uma série de coisas, alegando Código de Defesa do Consumidor, pedindo uma série de situações ali, e o meu cliente já tinha pago um valor considerável, né? Então eu entrei com a ação, aleguei um monte de coisa, né? E o juiz, eu já estou na segunda emenda, pessoal. Tá? Teoricamente, eu com 20 anos de praia, aí, dando aula de processo civil, de direito consumidor, sendo advogado de núcleo de prática, não sendo PA mais, estou na segunda emenda da petição. Puxa vida, o Edi errou? Não. O juiz quer que eu esclareça mais coisas. Eu acho que eu fazendo tudo que o juiz está colocando lá, ele vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor e considerar tudo correto, e que o cara que se ferre para provar de forma contrária. Então, eu estou feliz com a conduta do juiz em determinar que eu faça emenda, em determinar que eu esclareça mais coisas do que já estão esclarecidas numa petição de 25 aulas. Tá? Mas, fazer. Então, não é vergonha, pessoal. Claro que a gente brinca bastante. Ah, olha lá, o juiz mandou emendar, mandou corrigir o teu negócio. Né? Entre advogados, isso é um xingamentozinho, isso é uma brincadeirinha que se faz. No entanto, não é uma coisa que tenha tanto fundamento assim. Ok? É normal ter que emendar a petição inicial? Sim. Principalmente na vida do advogado. Eu sou advogado, tive que emendar 2 vezes a petição inicial. Beleza? Não dá nada. O cliente nem sabe. Se o cliente souber, eu digo, esse juiz que é um chato. Agora, sou acadêmico, tenho que emendar a petição inicial no exame de ordem. Dá? Não dá. Os caras simplesmente vão descontar ponto de você. Ok? Então, é mais contundente na vida do acadêmico, na vida de quem está fazendo a prova, do que na vida de quem está advogando necessariamente. Beleza. Sei como é que tem que ser a petição inicial, o que tem que estar nela, que é semelhante à petição no processo de conhecimento, mais aquelas observações do 798 do Código de Processo Civil. Daí nós entramos naquela situação. O executado vai ter que ser citado. Tá? Ele vai ser citado por quê? Porque não houve fase anterior. Se nós estivermos diante de um título judicial, existe um processo anterior. Quando eu junto uma petição de e-mail pedindo cumprimento de sentença, o sujeito vai ser citado? Não, ele vai ser intimado, porque o processo não começou do zero. Então, o que inicia um processo de cumprimento de sentença, uma petição de e-mail, num processo que já existe, logo o executado vai ser intimado. Quando nós estamos falando de execução de título extrajudicial, o juiz vai determinar a primeira notificação do executado da existência do processo, que a gente chama de citação. Todas as formas são possíveis, né? Então, posso citar por todos os meios possíveis, pela legislação, podem ser utilizados. Por carta, pode ser feito? Pode ser feito. Na legislação anteriormente, não se aceitava a citação por carta. Por quê? Porque imaginava-se assim, puta, o oficial de justiça vai ter que ir lá, vai ter que penhorar o bem. Então, não vamos fazer por carta, vamos fazer só para o oficial. O código veio já há um certo tempo e corrigiu esta coisa, e hoje é possível, sim, que seja feito por meio de carta. Por quê? Porque a coisa se resolve mais rapidamente. Então, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Então, antes não podia fazer por carta, porque imaginava que era inócuo. E hoje não. Pode ser que você mande uma carta por causa do sujeito, o sujeito já tenha vontade de pagar e você evitou de ter que mandar ao oficial de justiça ir lá, bater na porta dele, voltar no dia seguinte, fazer toda aquela coisa que a gente sabe que tem que ser feita. E, inclusive, se o oficial de justiça se daí é por meio do oficial de justiça, e ele suspeita que o devedor está se ocultando, que é muito comum, né? O sujeito não aparece para ser citado. Hoje eu fiz uma petição num processo de execução de alimentos, pessoal, que o oficial de justiça pegou assim, olha, fui lá no endereço tal, a senhora tal me atendeu, disse que mora 8 anos lá e que ninguém mora nesse lugar. E aí faço eu uma petição, olha, não sei se você foi na casa certa. Daí junto fotos do Google Maps da casa. A casa é essa, assim, assim, mora ali há tanto tempo. Tá? Se ele não estiver lá, eu suspeito da ocultação dele e peço que seja realizada a citação com a hora certa. Ah, tá. Não tem que bater nisso? Tem. Por quê? Porque o sujeito está se ocultando. Ele não quer ser citado numa questão de alimentos, porque ele sabe aonde vai dar esse negócio. Tá? Por final, pessoal, uma vez que o sujeito é citado, né, sabendo que a citação no processo de execução pode se dar de qualquer forma, assim como se dá no processo de conhecimento, nós temos efeitos claros. Primeiro, indústria e dispendência.
né? E isso é bastante relevante para a caracterização da fraude à execução. Fraude à execução é um vício dos negócios jurídicos estudados lá em direito civil, quando vocês estudam um negócio jurídico. Tá? Mais à frente a gente fala especificamente com relação a isso, mas a citação induz a litispendência, ou seja, a citação trouxe aquele processo, não pode entrar com outro processo discutindo a mesma coisa enquanto aquele estiver existindo. A citação, por sua vez, também interrompe a prescrição. Tá? O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. E esse despacho, se aconteceu tudo em ato contínuo, ele retroage a data em que a ação foi proposta. Então, eu tenho uma reclamatória trabalhista, pessoal, que ela vai, digamos assim, prescrever em 2 anos. Chego no último dia, vou lá e protocolo a petição. Beleza. Se eu dei o endereço certo, quando o juiz determina, ele vai ser citado, quando ele é citado corretamente, automaticamente retroage, não vai acontecer na data da citação, a interrupção da prescrição vai acontecer, vai retroagir até a data da propositura da demanda, não prescreveu. Agora, o EDI não deu, o EDI entrou com ação no último dia, mas o EDI não sabia o endereço do cara. Daí os caras vão procurar ele e não encontram. A hora que o juiz percebe que não encontra porque eu não forneci a informação necessária para que a citação acontecesse, não vai retroagir a data da propositura da demanda, automaticamente vai ocorrer a prescrição. Mas isso também são coisas simples que são tratadas lá no processo de conhecimento e não aqui no processo de execução. Tranquilo? Constituição do devedor em mora. A partir do momento que o sujeito é citado, que ele recebe uma notificação oficial, olha, existe um processo contra você, o processo é esse, como é que vai ser, como é que você vai pagar, tal, existe a constituição em mora, tá? Não tem como o sujeito dizer que, eu não sabia que estava devendo. Em alguns processos isso é necessário. É muito comum, né, situações bancárias, o banco ir lá e fazer a notificação extrajudicial do sujeito, para quê? Para constituir o devedor em mora. Então, a partir do momento que existe a citação válida no processo de execução, não se discute mais se está presente, se está ciente o devedor de que ele está em mora, que ele está em atraso com a sua obrigação ou não. Por quê? Porque se ele foi citado na execução, é lógico que o credor considera que ele está em atraso. Beleza? Bom, basicamente o que eu tinha previsto para hoje era isso, pessoal. Vamos para a segunda parte. Na segunda parte, eu vou fazer a chamada dos senhores e me colocar à disposição de vocês para o que vocês quiserem fazer, tá? Pessoal, não ergo a mão para não tirar da ordem. Eu vou fazendo pela listinha. A Carla está ali, Beatriz está ali, Cleison, nem sei se ainda faz. Cristiane está ali, Gabriel Gelinski está, Turno está, Guilherme está, Sloboda está, o Elton está, o Igor está, Elisiane está, Isadora está, Christopher está, Lucas Bender está, Márcio está, Maria Helena está, Maria Rita está, Maria Vitória está, Nicolas está, Rubiele está. Deixa eu ver se tem mais gente. Vitória Milena está. Não achei a Sueli, pessoal. A Sueli não está mesmo? Vou colocar falta aqui, tá? Então, não estão presentes à aula de hoje. A Sueli de Andrade e o Cleison.
Tranquilo? Bom, chamada feita, conteúdo entregue, está tudo disponível no AVA. Então, da minha parte, talvez foi rápido, né, pessoal? Até porque vocês não abrem a boca, né? É a turma mais quieta que eu tenho, pessoal. Mas espero que estejam satisfeitos. A aula que eu tenho programada é isso. Tudo bem? Beleza? Estou à disposição de vocês. Do contrário, vocês estão dispensados. Tranquilo. Boa noite, professor. Valeu, tudo de bom.